Mas é isso mesmo, é a dança da chuva. Segundo o Google, é a dança da chuva. Se você bota lá índio, dança da chuva, essa vai ser uma das imagens que vai aparecer. E é interessante que se você chega e fala para eles assim, vai chover, aí nesse contexto, o que é que isso significa para eles? Primeiro é uma alegria, né, porque eles estão vendo a resposta ali, mas de um modo mais profundo, para eles é como se fosse uma resposta transcendente a um ato que eles fizeram ali. Então, você chegar para esses índios e dizer assim, vai chover, é como você estivesse dizendo, não apenas vai cair chuva do céu, mas na cabeça deles houve alguma experiência mística ali em resposta à dança que eles fizeram, né? E onde é que eu quero chegar com isso, né? Quando a gente interpreta experiências à luz de frases ou de pequenos eventos, a gente está sujeito a não conseguir compreender aquilo de uma maneira verdadeiramente correta. O exemplo é o do que eu acabei de falar. Se eu chego e simplesmente pego uma frase dizendo vai chover e pergunto, isso é bom ou ruim? A verdade é que eu preciso de mais elementos nessa história, nesse contexto, para entender o que efetivamente aquilo está querendo dizer ou o que aquilo está querendo significar naquela realidade. E trazendo isso de maneira mais concreta, onde é que eu estou querendo chegar? É que se a gente quiser compreender não apenas essa frase, né, vai chover, mas se a gente quiser compreender a nós mesmos e compreender o mundo onde a gente está inserido, a gente precisa enxergar além daquilo que a gente pode ver com os nossos olhos, além daquilo que a gente consegue lembrar com a nossa memória. A gente precisa, e é isso que o livro que a gente vai conversar ao longo desses próximos encontros, a gente precisa entender a grande história na qual a gente está inserido. Tem uma frase que talvez vai começar a ajudar você a entender onde é que eu estou querendo chegar. A frase desse livro, no qual ele diz assim: há histórias que são básicas. Elas nos fornecem uma compreensão de todo o nosso mundo e do nosso lugar nele, para estruturar e dar forma à nossa experiência de vida. Todos dependemos de uma história em particular. Então, esse livro parte de um pressuposto de que todas as pessoas, elas guiam a sua vida por meio de uma história. Seja ela implícita ou explícita, seja ela consciente ou inconsciente. Mas todo mundo baseia a sua existência, baseia as suas expectativas em uma narrativa. Eu vou mostrar para vocês, através de alguns elementos aqui, e tentar mostrar para você se você talvez nunca tenha percebido isso. Você consegue identificar esses símbolos? Quem consegue me ajudar aí? Que símbolos são esses? Esse primeiro aqui é o quê? Comunismo. Esse aqui embaixo. Que representa o quê? Assim, de uma maneira geral, se a gente fosse tentar resumir uma maneira de enxergar o mundo. O antropocentrismo ou o humanismo, né? Que é uma filosofia, uma maneira de enxergar o mundo. Ali em cima, o que é que a gente poderia tentar traduzir? Capitalismo. Isso. Materialismo, capitalismo, onde o dinheiro é o definidor daquela experiência, né? O fim, o meio. E aqui embaixo? Turquia. Mas isso aí é o símbolo do islamismo, né? Que tem aquela relação com a Turquia, por isso também da similaridade dos símbolos. Eu não sei se você consegue perceber que cada um desses símbolos, eles têm uma narrativa que moldam a filosofia que eles representam. Alguns são mais claros, outros não tanto, mas todos eles carregam, né? Por exemplo, o comunismo, ele não é só uma ideologia política, né? Ela é uma ideologia filosófica. E se você parar para pensar, existe, assim como existe na fé cristã,
uma história ali por trás, né? O comunismo, para quem já estudou a fundo esse tema, sabe que o comunismo se propõe a passar por etapas, né? Na qual a experiência do comunismo final, aquela ideia até utópica, né? Da divisão completa dos bens, né? De todo mundo vivendo ali de uma maneira perfeitamente pacífica, naquela dinâmica social, ela não acontece da noite para o dia. Inclusive, o capitalismo faz parte do processo comunista para que aquilo seja implantado. Existe a fase ali da tomada do poder à força. Mas onde é que eu estou querendo chegar? É que existe uma escatologia. O que é escatologia? É uma narrativa que vai chegar até o fim dos tempos, né? A Bíblia, quando a gente fala de escatologia, a gente fala sobre estudar o Apocalipse, estudar como o fim dos tempos vai ser alcançado. E quando a gente fala sobre o comunismo, a gente encontra essa perspectiva escatológica. Como é que eu vou chegar naquele alvo? Como é que é o fim da história, né? E no fim daquela história que eles narram, eles esperam um tempo de perfeita paz, perfeita harmonia, e para isso existe um processo a ser vivenciado. E no meio daquele processo existem várias experiências, várias crenças filosóficas no meio daquilo. E o fato onde eu estou querendo chegar é que existe uma grande história que rege essa ideologia. Talvez, dentre essas aqui, o comunismo e o islamismo sejam as que têm uma grande história de maneira mais clara, né? O islamismo, como uma religião, também carrega uma narrativa, também carrega uma história, também tem uma ideia de início, de meio e de fim. Quem quiser depois, você pode estudar mais sobre o islamismo e vai entender que eles têm essa perspectiva também. Mas aí talvez você se pergunte, mas e o humanismo? Ele tem uma grande história? Bem, eu diria que ele não tem uma história no sentido tão clara como a gente encontra na fé cristã, Gênesis, Apocalipse. Mas se você parar para pensar, qual é a ideia do humanismo? É a ideia, uma frase que define esse movimento, o homem é o centro de todas as coisas. Se o homem é o centro de todas as coisas precisam girar em torno do homem, todas as coisas precisam ser focadas nas vontades, nos desejos, nos propósitos daquilo que o homem almeja, né? Então, se a gente for parar para pensar, o humanismo ele carrega não somente valores, mas ele carrega uma história também, na medida em que a gente imagina que a narrativa, não necessariamente de uma grande história mundial, como essas outras duas que a gente falou tem, mas no sentido de que toda a vida de uma pessoa, no sentido de que toda a trajetória de que alguém vai seguir na sua experiência de vida, ou experiência profissional, ou na sua experiência familiar, precisa ser trilhada no sentido de que sempre o homem esteja sempre sendo colocado no centro, como um alvo, como um fim, como um meio. E isso, na verdade, molda, se a gente for parar para pensar filosoficamente, a nossa sociedade é moldada por essa visão, né? Nós somos formatados para acreditar que somos, eu, você, nossas famílias, o fim. Nós somos o alvo, a história gira ao nosso redor. Mesmo que a gente não acredite nisso, esse é o impulso para o qual a gente é direcionado. E aí você se pergunta, o capitalismo, por exemplo, ele não tem uma narrativa, ele não é tão ideologizado como o comunismo, por exemplo. Mas se a gente parar para pensar que o capital é esse motor que rege essa maneira de enxergar o mundo, ele também tem uma narrativa na medida em que o dinheiro ele sempre é o definidor das decisões, das escolhas. É o definidor dos papéis, das prioridades. Então, onde é que eu estou querendo chegar, meus irmãos? É fazer você perceber que o mundo está tomado de narrativas. Narrativas políticas, ideológicas, filosóficas. E todos nós, consciente ou inconscientemente, implícita ou explicitamente, estamos adotando alguma história para que a nossa vida possa fazer sentido. Sem uma história que possa reger a nossa história, a gente acaba se sentindo desnorteado, a gente acaba se sentindo sem propósito. Então, até as pessoas que dizem,
o mundo veio do nada e o mundo não tem sentido, eles estão criando uma narrativa. Defender que o mundo veio do nada e que o mundo não tem sentido é criar uma narrativa completamente, vamos usar esse termo aqui, sem sentido, né? Completamente vazia, mas eles criam uma história para ele. Qual é a história que eu defendo? Olha, a história que eu defendo é que o mundo veio do nada e o mundo vai para o nada, e eu estou no meio desse nada. Veja, ele criou uma narrativa. Ele tem uma narrativa formada na mente dele, ainda que seja uma narrativa completamente, vamos dizer assim, desesperançosa, na verdade. Pode passar a imagem, meu irmão. Esse livro, que rege as nossas vidas, rege a igreja, rege o povo de Deus, a gente poderia definir a Bíblia de várias formas. A Bíblia é a palavra de Deus, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o instrumento que Deus usa para nos revelar a Cristo, sim. A Bíblia é o caminho pelo qual a gente pode encontrar Cristo e encontrar a salvação. Mas uma excelente definição das Escrituras seria e é: a Bíblia é a grande história do mundo. Não apenas a grande história, mas a verdadeira história do mundo. Você já parou para pensar que a Bíblia não é apenas o livro que se propõe a ser: Deus fala comigo aqui. Amém, Deus fala conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas pare para pensar. A Bíblia começa dizendo como o mundo foi criado, e a Bíblia termina dizendo como a história desse mundo vai acontecer. Ou seja, a Bíblia, ela se propõe a ser, na sua própria natureza, como ela foi composta, como um livro que veio para revelar a grande história que rege o mundo. E não apenas a grande história, mas a verdadeira história, porque em vários momentos, inclusive em Gênesis, a gente vai ver isso de maneira mais detalhada nas próximas aulas. Próxima aula a gente já começa falando sobre a criação, essa é a aula mais introdutória aqui. Mas em Gênesis, a proposta de ser aquele livro escrito não era nem apenas, vamos dizer assim, dar detalhes de como o mundo foi criado. Mas se você parar para entender o contexto, Moisés estava ali inserido numa realidade na qual ele estava formando um povo que estava saindo do Egito, que tinha sido formado durante séculos e séculos na cultura egípcia. E agora eles tinham uma visão de mundo, talvez muitos ali, que diziam: existem vários deuses. O mundo foi criado de determinada forma. E aí Moisés vem e escreve Gênesis, inspirado pelo Senhor, mostrando, em primeiro lugar, o mundo não veio do nada. O mundo foi criado por um ser. E outra coisa, o mundo não foi criado por vários deuses. O mundo foi criado por um Deus criador. Então, você consegue perceber o quanto Moisés usou aquele livro, inspirado por Deus, para modificar a maneira como aquelas pessoas enxergavam a grande história do mundo, mostrando que havia um Deus criador e que esse Deus criador deu início a uma grande história nesse mundo, que é a história que rege a nossa história, e não apenas isso, é a história na qual a gente está inserido. Então, quando a gente olha para esse livro, dentre outras coisas, uma das coisas que a gente não pode deixar de perceber é que ele está narrando a verdadeira história do mundo. Quando a Bíblia fala que no final dos tempos vão haver novos céus e nova terra, nós cremos como cristãos que essa vai ser verdadeiramente o final da história. Deus vai restaurar a sua criação de um modo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas Deus vai restaurar toda essa situação, e no final a gente encontra lá no livro de Apocalipse que vai haver novos céus e nova terra, onde habitarão o povo de Deus em justiça e santidade eternamente. É assim que conclui essa história, e onde é que eu quero chegar? E qual é o problema que eu quero trazer? Talvez quando eu esteja falando isso aqui para vocês, isso possa estar fazendo sentido. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar que a Bíblia se revela como uma grande história, ou melhor, como a verdadeira história do mundo e uma história na qual eu estou inserido. Só que o grande problema, e essa outra imagem que a gente tem aí ajuda a gente a entender, é que muitos de nós temos lido a Bíblia como um grande quebra-cabeça, desconexo, na qual a gente basicamente diz:
bem, deixa eu ler. Hoje eu vou ler aqui um versículo. Eu vou ler e tal. Amém. Deus disse isso. Tá falando isso comigo. Tá bom, fecha. Aí daqui a pouco a gente, alguns dias depois, ou na igreja, abre. Deus falou comigo de novo. Deixa eu ver o que é que ele está falando. E o que é que isso gera, irmãos? Gera uma incapacidade de compreender a Bíblia como ela é, e a Bíblia como ela foi escrita para ser revelada a mim e a você, porque ela foi escrita como um livro que é a palavra de Deus e que revela uma grande narrativa, na qual, nessa narrativa, existem o início, existe o desenvolvimento, existe um clímax dessa história. A gente celebrou a Páscoa há poucos dias aqui em nossa igreja. Por que a gente valoriza tanto a Páscoa? Porque a Páscoa é o clímax da história cristã. É ali onde a gente encontra os eventos para o qual toda a história da antiga aliança estava sendo preparada para que aquilo acontecesse. Então, se a gente olha a história como uma narrativa, como início, meio e fim, os eventos da vida, morte e ressurreição de Jesus são o clímax, são o grande momento ali daquela história que encontra a grande resolução para o problema que havia se instalado no início dessa história. Só que quando a gente não consegue ler a Bíblia dessa maneira integrada, dessa maneira holística, vamos usar esse termo aqui mais complexo, mas que é interessante da gente entender, essa maneira na qual todas as coisas são vistas de uma maneira integrada, a gente começa a ter dificuldade de entender o que a Bíblia quer dizer, entender o que a Bíblia quer nos ensinar e, especialmente, ver como a Bíblia vai formar a nossa história, formar a nossa vida, formar a nossa identidade, formar o nosso caráter. Tem uma frase também desse livro, na qual ele resume um pouco do que eu estou querendo dizer, quando ele diz assim: muitos de nós temos lido a Bíblia como se fosse apenas um mosaico de pequenas partes desconectadas. Aí algumas pessoas podem pensar, a Bíblia tem algumas partes teológicas, tem algumas partes que falam sobre moralidade, tem algumas partes que histórico-críticas, tem algumas partes que fazem parte de um sermão, o Sermão do Monte, tem algumas partes devocionais que eu uso ali, leio os Salmos. Mas qual é o grande problema, meus irmãos, quando a gente enxerga a Bíblia dessa maneira? Quais são as consequências disso? Em primeiro lugar, a gente ignora o fato de que quando Deus escreveu esse livro como uma grande história, ele tinha o propósito de moldar a nossa história à luz dessa grande história. Então, assim como eu falei aqui, por exemplo, da grande narrativa contida na ideologia comunista, essa ideologia, ela molda a vida de muitas pessoas. Há pessoas que ainda, até hoje, acreditam que investem em suas vidas no propósito revolucionário para que eles possam vivenciar as experiências ali de desenvolvimento da história e um dia verem a consumação daquilo que foi escrito pelos idealizadores, Marx e Engels, né? Então, meus irmãos, quando a gente ignora essa natureza da Bíblia, a gente está dizendo uma coisa: eu estou ignorando que Deus, quando escreveu esse livro, ele desejava que o povo dele enxergasse essas escrituras, esse livro, como o livro que molda a história do povo de Deus. Inclusive, se você parar para pensar, é interessante que em vários salmos, em livros como Deuteronômio, quando a Bíblia fala sobre ensinar os seus filhos, a Bíblia insiste sempre, muitas vezes, o salmista fala isso, e outros escritores falam, como nós não podemos ocultar de revelar aos nossos filhos os grandes feitos do Senhor. Então, não deixe de falar para eles o que Deus fez na libertação do Egito. Não deixe de falar para eles o que ele fez quando abriu o Mar Vermelho. O salmista fala isso justamente para vivificar na memória das pessoas, especialmente daquelas crianças em formação, a lembrança de que aquelas crianças estavam fazendo parte de uma grande história. Então, quando eles diziam, olha, não deixa eles esquecerem de que se eles estão hoje aqui, vivendo na Terra Prometida, é porque um dia antes houve alguém que foi levantado por Deus, um homem chamado Moisés,
que tirou o povo do Egito, e quando o povo não via mais saída ali, achava que ia ser morto pelo faraó, veio Deus e abriu o Mar Vermelho, e louvem o nome de Deus, façam as crianças adorar a Deus pelos seus grandes feitos. Então, a Bíblia sempre teve essa ênfase de fazer com que as pessoas possam ser formadas, lembrando de que aquilo que aconteceu, mesmo há milhares de anos atrás, está conectado, está relacionado com a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente corre o risco de, quando a gente começa a falar aqui, diz assim, Abraão, a gente diz assim, mas eu não tenho nenhuma conexão histórica, cultural, é muito distante para mim. Mas quando a Bíblia foi registrada e constou em seu livro essa história, um dos propósitos de Deus era nos fazer lembrar que nós, pela fé, estamos conectados com essa história. Então, nós aqui hoje, em pleno século XXI, essa não é uma história desconexa da nossa realidade. Quando Cristo cumpre a sua obra de redenção na cruz do Calvário, e agora enxerta um novo povo, que é a igreja, né? Que é o povo da nova aliança, ele fez isso com o propósito que a gente lembre de que a igreja está seguindo essa história, a igreja está seguindo esses passos, até que um dia se cumpra plenamente o que está escrito lá no livro de Apocalipse. E quando a gente ignora isso, tem um outro risco, gente. É que se a gente não está inserido em uma história, como a narrativa bíblica, que é a grande história do mundo, naturalmente a gente vai ser inserido em alguma outra história. É isso que as faculdades fazem. Os jovens entram lá, eles não foram, vamos dizer assim, treinados teologicamente na narrativa bíblica, eles não foram treinados na sua maneira de enxergar o mundo, nas doutrinas cristãs, e quando eles entram nas universidades, eles recebem uma história mais legal para vivenciarem. Eles recebem uma história mais legal, não, vou corrigir, uma história mais bem desenvolvida aos olhos deles, porque a história que a gente tem é a história mais rica e mais coesa que a gente poderia imaginar. Tente achar um livro com mais coesão filosófica, teológica do que a Bíblia, você não vai encontrar. Vê como Abraão se relaciona com Cristo, a clareza e a riqueza disso, como Davi se relaciona com Cristo e como todas essas coisas estão conectadas, e você vai ver que se um jovem fosse apresentado a isso de uma maneira robusta, seria impossível, né, por meio da ação do Espírito Santo, que ele fosse seduzido por outra ideologia que não tem nenhum fundamento, né? Então, o fato, meus irmãos, é que nós somos desafiados a permitir que essa história molde a nossa história, para que a gente não entre e não caia numa idolatria cultural. Porque se essa história não moldar a nossa história, a gente vai ser tentado a acreditar em qualquer outra história. Qualquer outra história que venha para moldar a nossa história, ela vai ganhar nessa batalha, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui sobre humanismo, como a gente começou falando, ele vai defender que eu nasci, o homem é o centro de todas as coisas, e no final das contas, o que é que sugere de maneira bem prática? Que é uma coisa que está bem reinante na nossa cultura, né? Eu nasci para ser feliz, tudo tem que servir para me agradar, para satisfazer os meus desejos. Então, se eu estou vivendo qualquer experiência na minha vida que não está me sendo minimamente confortável, o que é que significa? Eu preciso abandonar. Se eu estou vivendo uma experiência conjugal e essa experiência conjugal não está sendo agradável para mim, eu abandono. Se eu estou vivendo uma experiência, sei lá, no meu trabalho, e essa experiência não é exatamente aquilo que eu imaginei, vamos abandonar. Se eu estou vivendo aqui uma experiência de um relacionamento com uma pessoa na igreja, que, sei lá, ela falou uma coisa que eu não gostei, eu vou ignorar essa pessoa, eu vou deixar essa igreja. Então, isso começa a gerar uma cultura social na qual pequenas coisas que a gente nunca parou para pensar, elas começam a ser modificadas porque a nossa maneira de enxergar o mundo, a história que está regindo a nossa história, começa a nos fazer tomar decisões que inconscientemente são moldadas por aquilo que a gente enxerga. Mas quando a gente olha para a história bíblica, por exemplo, e a gente vê um Deus que fez aliança com o povo e que manteve a aliança com o povo, que era rebelde contra ele, e a gente para notar o quanto isso é contracultural,
com uma outra história que torna tudo descartável, a gente começa a ver como, quando a gente deixa essa história moldar a nossa história, quantas coisas vão sendo modificadas na nossa rotina. Tem uma frase que nos ajuda também a resumir um pouco do que eu estou querendo falar, quando ele diz assim: se como cristãos permitirmos que essa história, e não a Bíblia, seja a base de nosso pensamento e ação, então nossa vida manifestará não as verdades das Escrituras, mas as mentiras de uma cultura idólatra. Seja lá qual for a ideologia. Se a grande história da Bíblia não moldar a nossa, se as doutrinas da Bíblia não moldar a nossa história, a gente vai estar refletindo em nossa vida alguma outra cultura que não a das Escrituras. Então não caia nessa, meus irmãos. Não acredite que a vida de alguém pode ser moldada por um vazio cultural, existencial. Ninguém é um vazio de ideias. Ou alguém está sendo moldado por uma história A, por uma história B ou por uma história C. Não existe neutralidade na maneira pela qual a gente conduz a nossa vida. Sempre vai ter algum princípio, algum valor, alguma história que vai estar movendo os nossos interesses, movendo os nossos anseios, movendo as nossas escolhas, né? Sempre, sempre, ainda que isso seja inconsciente. O que é que a gente precisa entender, então, caminhando aqui para o final da nossa aula? Primeira coisa, uma coisa que a gente precisa começar nessa aula inaugural compreendendo. A Bíblia é essa grande narrativa que descreve a verdadeira história do mundo criado e guiado por Deus. Então, quando você for ler esse livro, mais do que nunca, leia e abra, seja lá que livro você estiver lendo, mas sempre pare para perguntar, onde é que esse livro, onde é que essa parte que eu estou lendo agora se encaixa dentro dessa grande história? Você pode parar para perguntar e dizer assim, nem todo livro da Bíblia é um livro narrativo, né? Quem já estudou interpretação bíblica, etc., vai saber, né? As cartas de Paulo não é um livro necessariamente narrativo. Ele está escrevendo, dirigindo a um povo ali uma carta, uma instrução. O Evangelho, por exemplo, a gente já encontra mais um aspecto narrativo, uma história. Mas existem livros que não são narrativos. Salmos não é um livro poético, não é uma narrativa. Aí você se pergunta, como é que eu enxergo os Salmos à luz dessa narrativa? É eu entendendo como Salmos faz parte dessa grande história. A gente vai ver isso nos próximos encontros. Você vai entender um pouco do que eu estou querendo dizer quando a gente for ministrando as próximas aulas. Mas é sempre que você for ler, você entender qual foi o contexto da escrita desse Salmo, como é que esse Salmo foi inserido dentro dessa grande história e como é que a minha vida está inserida dentro dessa grande história que a Bíblia narra. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segundo lugar, é que nós fazemos parte dessa história. Essa história não é distante de nós. Hoje, a gente está vivendo uma parte dessa história que ainda não foi plenamente consumada. E isso deveria gerar em nós uma expectativa de dizer assim, essa história um dia vai ser concluída. E eu estou vivendo em um tempo da história na qual Deus ainda está operando a sua história nesse mundo. Então, deveria gerar perguntas em nós. Quais são as expectativas que eu deveria ter, à luz das Escrituras, sobre esse período da história que eu estou vivenciando? Que nós sabemos que é a igreja, né? Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo e deixou a igreja como o povo de Deus. Então, o que é que tem a ver a igreja como o povo que está vivenciando esse período da história? Quais são as expectativas que eu deveria ter ao fazer parte desse momento? E por fim, meus irmãos, a gente precisa entender que só é possível compreendermos o mundo e a nossa própria história à luz da história bíblica. Quantos aqui já ouviram a palavra cosmovisão? Alguém já ouviu essa palavra aqui? Acho que vários, né? Já ouviram essa palavra. Esse é um termo que tem sido muito utilizado para falar da importância que é um cristão enxergar o mundo sob a perspectiva de Deus. Então, um cristão ele é chamado, eu e você, quando a gente confessa a Cristo, eu não sou chamado somente para dizer, eu creio em Jesus. Esse é o primeiro passo, é a conversão
é você dizer, eu abandono a minha vida, eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, mas depois disso, o que é que significa ser cristão? Significa obedecer a palavra de Deus, viver segundo a vontade de Deus, mas significa que em todas as áreas da minha vida agora, na minha família, no meu trabalho, nas minhas atividades rotineiras, quando eu estou limpando a casa, quando eu estou estudando, eu preciso entender que aquela realidade deve ser enxergada sob a perspectiva cristã. A pergunta é, como é que isso é possível? Como é que isso é viável? Antes de eu responder isso, vou trazer uma breve definição sobre o que é cosmovisão. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso numa história ou num conjunto de pressuposições que sustentamos, consciente ou não, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Por que essa definição é importante, gente? Porque quando a gente fala sobre essa maneira de enxergar o mundo, algumas pessoas podem dizer assim, é só as crenças que eu tenho sobre determinadas doutrinas bíblicas. E quando a gente lê uma definição dessa, a gente percebe que eu posso ter uma maneira de enxergar o mundo tão implícita, tão, vamos dizer assim, enrustida, que nem eu mesmo perceba que eu enxergo o mundo daquela maneira, mas a maneira como eu vivo, a maneira como eu faço escolhas, a maneira como eu priorizo determinadas coisas em detrimento de outras, me mostra que a minha maneira de enxergar o mundo é aquela, ainda que eu não perceba aquilo. Então, deixa eu mostrar uma imagem aqui, que ela é um pouco difícil, assim, tem muitos elementos, mas eu acho que vai ajudar a gente para concluir essa aula. Essa imagem, ela mostra, vamos dizer assim, aquela ideia, né? A ponta do iceberg daquilo que a gente acredita. Então, muitas vezes você se vê assim, definindo, eu sou um cristão porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí eu coloco ali, dentro, de repente, das expressões culturais que eu adoto, dentro da reflexão filosófica, a Bíblia é a palavra de Deus, então eu sou um cristão. Só que existem elementos na nossa vida, como a experiência ordinária que ele coloca aqui, as coisas que eu faço, os motivos básicos que nos fornecem a imagem do mundo, então, coisas muito centrais ali. Ele coloca uma coisa que é fundamental, né, quando a gente entende a Bíblia, que é o próprio elemento que é intangível, completamente inalcançável, que é aquilo que tem a ver com o centro da nossa vida, o coração do homem. A Bíblia usa essa expressão, que inclusive Jesus, quando fala desse tema, ele diz, olha, para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Porque ele entendia que nenhuma dessas coisas aí poderiam ser verdadeiramente transformadas, a não ser que essa regeneração, essa mudança no coração, mudança na direção do coração humano acontecesse. Então, quando a gente fala do ser humano, de uma pessoa, de um contexto social, essa imagem nos ajuda a entender o quão complexo isso é, né? Uma pessoa, pare para perceber, duas pessoas que se levantam e dizem assim, a Bíblia é a palavra de Deus, podem viver de maneiras tão completamente diferentes, que revelem que, na verdade, talvez aquela afirmação que ela fez com a boca esteja num nível tão na ponta do iceberg e que usem palavras semelhantes, mas que aquilo que está oculto, né, aquilo que forma a experiência mais básica dela, pode explicar o porquê, apesar de falarem coisas tão semelhantes, elas vivem de maneiras tão diferentes. Tão diferentes. Outra frase, irmãos, que nos ajuda a compreender o que a gente está falando, é quando ele diz assim, confessar a Bíblia como a palavra de Deus não significa dizer que eu e você sabemos interpretar a Bíblia de um modo que permita que ela influencie a totalidade da nossa vida. Esse é um dos propósitos desse curso. É não apenas nós confessarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque assim cremos, mas é nós aprendermos, com a ajuda do Espírito Santo, a permitir que essa história, a grande história desse mundo, revelada nas Escrituras, possam
nos ajudar a entender quem nós somos à luz dessa história, mas especialmente a vivermos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, moldados por essa grande história. Então, eu não vou ter tempo de falar aqui em detalhes, mas eu vou apresentar essas 4 perguntas aqui. Perguntas muito básicas. Quem sou eu? Onde eu estou? De onde vim? Para onde vou, né? O que está errado? E qual é a solução? Perguntas tão simples, mas ao mesmo tempo tão provocativas, né? Para pensar nessas perguntas. Quem eu sou? Onde é que eu estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que está errado com essa experiência na qual a gente vive hoje? Porque todo mundo, de algum modo, todas essas histórias que a gente começou falando, todas essas narrativas, elas partem de um pressuposto de que existe alguma coisa errada. Senão elas não precisavam se mover em favor de algo. E qual é a solução? Todas essas perguntas, elas encontram resposta nessa narrativa da Bíblia. Existem 4 elementos que costumam ser muito utilizados para definir e para resumir essa grande história: criação, queda, redenção e consumação. Esses elementos eles não conseguem expressar plenamente a grandeza da narrativa bíblica, mas eles conseguem resumir para alguém que quiser entender quais foram ou quais são os 4 principais acontecimentos na história, segundo o que nós acreditamos ser a verdadeira história do mundo. A gente encontra aqui: criação, o mundo foi criado. Houve um tempo na história em que não houve mundo. Você já parou para pensar nisso? Houve um tempo na história que só havia o vazio, como o Gênesis fala. Só havia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E um dia na história, a criação do mundo aconteceu. Pelo poder da sua palavra, o mundo passou a existir. É interessante a gente pensar nisso. Mas houve um dia também que esse mundo que vivia plenamente perfeito, em perfeita comunhão entre si, com o homem já inserido nele, ele passou por uma experiência catastrófica. O pecado entrou no mundo e desconfigurou por completo diversas experiências. Responde o quê? Aquela pergunta: o que é que está errado? A gente encontra a resposta aqui. A queda entrou na história do homem. Redenção. Qual é a solução? A obra de Cristo. Cristo é a resposta para a necessidade do homem. Eu coloquei até uns slides aqui. Vamos passando rapidinho, só para eu responder. Quem sou eu? Um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança, para governar sobre a criação e para a sua glória. Essa é uma das respostas que a gente encontra por meio da narrativa bíblica sobre quem sou eu. Onde eu estou? Nós estamos no mundo criado por Deus. Eu vim de Deus e eu vou para Ele. Essa é a resposta da narrativa bíblica para essa pergunta. O que é que está errado? O homem se rebelou contra Deus e o pecado entrou neste mundo. E entrou com diversos efeitos destrutivos. A gente vai ter uma aula aqui só sobre a queda. Daqui às 2 aulas. A aula que vem a gente vai falar sobre a criação. E na terceira aula a gente vai falar sobre a queda. Os efeitos da entrada do pecado no mundo. Que vai responder essa pergunta tão filosófica. E por fim, qual é a solução? A solução é a obra de redenção realizada por Jesus Cristo, Filho de Deus, que é a solução definitiva para o que está errado com o mundo. E alguns... Volta naquela imagem ali, DJ, por favor, da criação, queda, redenção e consumação. Alguns usam, ao invés de usar 4 elementos, usam 3, criação, queda e redenção. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre redenção, a gente poderia imaginar numa redenção iniciada e numa redenção consumada. Essa redenção ela é iniciada com Cristo, plenamente realizada. Jesus diz, está consumado, mas ele diz, eu vou para o Pai e volto. Então, essa perspectiva de que a solução já foi plenamente cumprida em Cristo, mas ele vem um dia para consumar essa obra que ele realizou na cruz do Calvário. E para ser mais didático aqui, falando do livro, a gente vai explicar, irmãos, essa narrativa através de 6 atos. O livro ele propõe em 6 atos essa história. Pode colocar aí os 6 atos.
primeiro lugar, ele fala sobre a criação. E interessante, quando a gente vê essa imagem que a gente estava compartilhando aí, ó, pode voltar aí, DJ. A imagem do teatro, né? Isso lembra um teatro, um palco, né? E normalmente quando a gente fala de peça, drama, a gente lembra de atos, né? Uma peça, ela é regida por atos. E aí ele usa essa terminologia para trabalhar como nesse grande drama da história humana, Deus, ele elege aqui 6 atos para tornar mais didático para a gente. E o primeiro ato é o ato da criação, é o contexto no qual as coisas foram estabelecidas, assim como acontece num filme, num teatro, numa peça. Logo em seguida, em todo drama, o que é que a gente vê? Existe um contexto estabelecido e vem um conflito. Algo acontece. Se algo não acontece num filme, você vai certamente perceber. Imagina, começa a história, o pai, a mãe, o filho, leva o filho para a escola, daqui a pouco, no outro dia, o filho continua indo para a escola, terceiro dia vai para a escola, as coisas vão acontecendo, acaba o filme. Isso é um filme? Não é. Sempre acontece alguma coisa. Sempre tem um conflito que surge naquele drama. E na verdade, quando a gente para perceber, esse padrão que foi instalado nos dramas que a gente conhece, nos filmes que a gente conhece, foi fruto justamente do padrão que já existe na grande história do mundo. Não é o inverso. Não foi a Bíblia que copiou o que os homens faziam. Você consegue perceber? Os homens pautaram os seus dramas, pautaram as suas histórias no grande drama que sempre existiu e que é a verdadeira história do mundo. Porque alguns poderiam dizer assim, a Bíblia pegou o que já se fazia ali naquela época, o teatro daquela época, vamos dizer assim, e criou uma história para convencer alguém. É justamente o contrário. O mundo já era regido por uma história e agora nós, como pessoas, sabemos que não faz sentido uma história que no meio dela não tem um conflito. Tem que ter um conflito e depois tem que ter uma solução. É o normal de toda história. Tanto é que quando a gente assiste um filme atual, meio pós-moderno, que não tem muita solução, a gente fica, como assim? Não teve uma solução para esse filme, né? Não teve um desfecho? Tem que ter um desfecho. E nesse livro que a gente vai compartilhar isso, meus irmãos. Criação é o contexto, a queda é esse conflito. A gente vê Israel como esse povo que foi escolhido por Deus e que fez parte do desenvolvimento desse conflito, né? Deus usou o povo de Israel e você vai entender, quando a gente vai estudando esse livro, bem o papel de Israel nessa história, que é uma coisa bem controversa, né? Pessoas não entendem bem o porquê Israel, qual é a realidade de Israel hoje, qual é o lugar de Israel no contexto dessa história hoje. Então, você vai entender sobre isso. A gente vê Jesus Cristo como o clímax dessa história, vida, morte e ressurreição. A igreja, aqui a gente vê, é interessante, né? Igreja, eu até corrigiria aqui, vou até colocar aqui, ó. Eu diria que, na verdade, a igreja, ela é clímax e resolução. Por quê, meus irmãos? A igreja está entre o já e o ainda não. Então, a igreja faz parte desse momento da história no qual Cristo já fez tudo, mas Ele ainda vai vir. Então, a gente está nessa expectativa, a gente está no ápice desse drama, porque justamente a gente vê Cristo tendo realizado tudo, mas ao mesmo tempo esperando que Ele venha para consumar essa obra. E é por isso que é tão emocionante viver como igreja nesse mundo, é por isso que tem perseguição, é por isso que tem tantas alegrias, é por isso que a gente vê a presença do Espírito Santo no meio da igreja, né? É isso, essa história explica, né? Porque a gente está vivendo entre o clímax e a resolução. E, por fim, os novos céus e nova terra, o fim da história do mundo, do mesmo modo que ele teve um início, ele vai ter um fim. E nós cremos nisso. Isso não é uma história da carochinha, isso é um fato, meus irmãos. Jesus vai voltar para resgatar o seu povo e refazer esse mundo e julgar aqueles que não se renderam a Ele como Senhor e Salvador. E eu convido você, meus irmãos, já que a nossa hora aí está avançada, queria falar mais coisas aqui, mas o tempo não dá. Se isso chamou sua atenção, né? Convido você para que você possa, ao longo das próximas aulas que a gente vai ter, explorar o que esse livro propõe, que nada mais é do que explorar esse grande drama que as Escrituras revelam. Então, a gente não teria condições de explorar
trecho a trecho das Escrituras, história após história, porque isso levaria aí anos se a gente fosse fazer isso em cada aula. O que é que esse livro propõe? Esse livro propõe a gente ter um grande panorama de como essa história é trilhada, para que justamente nós possamos ser fortalecidos nessa história e para que a gente possa lembrar como nós estamos inseridos nela. Então, a partir da próxima aula, próximo domingo, a gente já começa conversando sobre a criação, né? E a gente vai passar por esses grandes dramas. Eu queria convidar aqui o pastor Adriano e Diógenes. Eles vão estar dividindo essa turma aqui com a gente também. Pode vir aqui, gente. Queria aproveitar, como o tempo está curto, eu vou encerrar logo aqui para a gente não atrasar o culto. Eles vão estar compartilhando aqui com a gente também as aulas. Então, a gente vai estar cada um dá uma aula, a gente vai se dividindo aí nos próximos encontros. E a partir da próxima aula a gente já começa a criação, né? Então, eu vou dar aula que vem ainda, porque a gente teve um choque aí de calendário, viagem no meio, etc. E aí depois logo eles vão começar dando. Então vai ser um período muito abençoador aqui para a nossa igreja. Eu queria convidar inclusive você, de repente você tem algum conhecido que diz assim, eu sempre quis estudar a Bíblia, né, e nunca consegui aprofundar. A gente conhece pessoas assim. Ainda dá tempo de você convidar. A gente gravou essa aula. Deu para gravar a aula de hoje? Pegou a maior parte, né? Então você pode pegar essa aula e até dizer, olha, assista essa aula hoje, eu queria te convidar. Domingo que vem a gente vai começar a explorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai fazer um panorama. Então esse curso eu diria que tem até um alto potencial evangelístico para pessoas que sempre quiseram estudar a Bíblia, mas de repente tem restrições, né? Nunca quiseram chegar mais próximos de Deus, da igreja. Então é isso, eles vão estar aqui com a gente. Queria aproveitar até pedir para o pastor Adriano aqui fazer uma oração para a gente encerrar essa aula de hoje e para que Deus possa nos preparar para essa jornada. Vai ser um curso curto, gente, 12 encontros no máximo, né? Então 3 meses, mas um curso que certamente ao final você vai perceber o quanto a sua visão das Escrituras e o quanto isso, moldando a sua vida, foi abençoador para a sua vida, família, para a nossa igreja, amém? Então, Deus abençoe vocês. Domingo que vem a gente continua às 9 horas. Eu vou pedir aqui para o meu irmão fazer essa oração. E daqui a pouco, logo em seguida, a gente vai ter o nosso culto. Assim que ele acabar de orar, vocês vão... São 10h10 agora, passamos uns 10 minutinhos aqui. Às 10h30 a gente começa o nosso culto, né? Então, até lá, quem quiser pode descer. Vai ter um coffee break lá embaixo, um cafezinho e tal. Aí depois, 10h30, a gente começa o culto, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou pedir para ele fazer essa oração aqui. Graças a paz, irmãos. Amém. Muito feliz, irmão, por nós começarmos esse período aqui na igreja, né, de ensino bíblico, teológico, para que nós todos cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos aqui na tua presença nessa manhã. Obrigado por essas palavras já ditas aqui, meu Deus, para que nossa mente realmente se abra mais ao entendimento mais amplo e mais aprofundado da tua palavra, Senhor. Que nós todos possamos, sim, meu Deus, despertar para a necessidade urgente que nós temos de entender melhor a Tua palavra e aplicá-la melhor também em nossas vidas. Nos abençoe e nos conduza, meu Deus, em toda essa manhã de hoje, meu Deus, que nós reservamos para cultuar ao Senhor, aprender, ouvirmos e adorarmos ao Senhor em espírito e verdade. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.